Então, vamos começar a nossa aula aqui, né, de 15/6 da turma T4. Vou começar aqui a apresentar a tela. Já continuar aí, continuar do assunto passado e começar a todo vapor. Já estou aqui com o chat ligado, tá, gente? Fiquem também à vontade para perguntar, para participar. Acho que a maioria de vocês conseguiram entrar facilmente, né? Eu já coloquei o e-mail de vocês na lista. Receberam o e-mail? Receberam um e-mail lá com link, aceitaram. Você está sempre recebendo as notificações antes da aula. Me digam aí se receberam. O que José estava se referindo, obrigada, Ayrton. O que José estava se referindo era a uma pré-aula que eu tinha colocado de classificação do escoamento, né, que direcionavam vocês a um link lá no fórum criado no SIGA. Então, por favor, dêem uma olhadinha, tá até amanhã. Perfeito, Felipe, obrigada. André Felipe, obrigada. Um fórum, né, a respeito do que você vai falar da aula de hoje, né? Tinha uma leitura bem simples, uma leitura bem básica. Direcionava vocês também lá ao Instagram da disciplina, que tinha, né, já um conteúdo, um trabalho muito interessante feito pelos monitores, referente à classificação do escoamento. E alguns alunos tinham me pedido também para colocar algumas sugestões do que poderiam ser algumas ideias. Então, eu já adicionei lá na avaliação da unidade 3, né, o template para o projeto, aquele projeto que é optativo, que vai valer até 30%. Né? Então, se quem quiser já começar a pensar, né, no decorrer da disciplina, já tem lá alguns exemplos, fiquem à vontade, já adiantando aí para vocês essa parte já para facilitar, para que vocês possam pensar aí também em algum tema para desenvolver o projeto. Gente, lembrem, aproveita o tempo, né? Eu sei que o tempo está escasso, várias atividades, várias disciplinas, meio corrido, mas lembre que a gente está falando disso desde o primeiro dia de aula, de um projeto que é para entregar lá na terceira unidade. Então, aproveite o tempo, corre para garantir aí esses 30% e vamos lá. Seguindo o nosso cronograma, né, tudo que está riscadinho aí falamos na aula passada, né, hoje a gente vai falar o que está em azul, fica faltando então alguns pontos para a gente tratar e fechar esse nosso ponto 1 da ementa na quinta-feira. Então, na quinta-feira a gente finaliza esse ponto 1. Na terça-feira da semana que vem a gente entra em hidrostática, em estática dos fluidos. E já, gente, o tempo vai passar rápido, né? 6/7 já é a nossa primeira prova. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Alguma pergunta, gente? Tá muito, 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 muito baixo. Tenta dar uma aumentada aí. Eu tô até com fone aqui, bem perto, para poder ver se dá uma melhorada. Tá muito baixo, Flávio? Aumenta um pouquinho aí, vê se não é o volume do seu computador. Para mais alguém tá baixo, gente? Ah, tá na TV, é mesmo. Vocês sempre escutam na TV, né? Ah, certo. Ah, Paulo disse aqui que para ele tá bom. Se tiver muito baixo, se tiver mais baixo aí para alguém, gente, por favor. Certo. Pode ser a TV também, não sei, Fábio. Às vezes o acesso pela TV pode limitar um pouco também o áudio, a qualidade. Tá? Mas se ficar muito baixo a ponto de não ouvir, avisa aí. Certo, Jonathan. Obrigada aí. Obrigada, gente, pelo retorno. Deve ser aí, porque às vezes também quando eu coloco alguns pela TV, alguns aplicativos, tava tendo um congresso também semana passada, fui colocar na TV e quase dava para ouvir. Aí fui correr pro celular, tá? Fazendo aqui, né, como eu falei, a gente sempre vai fazer uma revisãozinha rápida do que falamos na aula passada, né? Então, na aula passada definimos fluido, né? Falamos que é uma substância que se deforma continuamente, quando a gente tem tensões aí, forças tangenciais exercidas sobre ele, por menor que seja. Né? Então, um líquido ou um gás, quando não há tensão de cisalhamento, que é quando a gente vai estar falando lá em hidrostática, trataremos o fluido, né, como um fluido em repouso. Mas não é o nosso objetivo ainda. Nosso objetivo hoje é falar da classificação do escoamento do fluido. Então, a gente ainda vai
Só permitir aqui. Ainda vai estar tratando aí desse fluido, olhando os campos de velocidade. Falamos também na aula passada do princípio da aderência ou do não escorregamento, definimos a camada limite, essa região aqui onde os efeitos viscosos se fazem presentes, né? Então, tem o princípio da aderência, a condição do não escorregamento acima da camada limite aqui, a gente tem um fluido se comportando ainda como ideal, onde a viscosidade, que é justamente essa resistência ao escoamento, ainda não está influenciando nessa região. Tá? Falamos também na aula passada sobre sistemas, superfície de controle. Esse sistema ele pode ser fixo ou pode ser móvel. E quando, né, estivermos aí analisando esse fluido, esse coluna, iremos definir o nosso volume de controle, né? Ele será arbitrário, onde a gente vai analisar tudo que entra e sai desse volume de controle, quantificar a vazão, a força, as energias envolvidas durante o escoamento desse fluido. Diferenciamos também o método lagrangiano do método euleriano na nossa aula passada, e a gente vai falar mais desses dois métodos, vamos entender essa característica do fluido ao escoar. Falamos da teoria do contínuo também, né? A observação do comportamento macroscópico do fluido, onde essas propriedades elas vão se manter constantes, se considerarmos então uma média estatística significativa desse volume de fluido que contém, né, um número de moléculas. Lembrando que quem ainda não tiver com acesso direto, gente, eu coloquei o acesso direto de vocês à sala pelo e-mail da UFRN. Então, se certifica se vocês estão entrando aí com o e-mail da UFRN mesmo, tá? No celular ou no computador, para poder já ter acesso direto. Mas todos vocês, quem for primeira aula também, né, colocam o e-mail aqui da UFRN no chat, que depois eu vou adicionar vocês lá na lista dessa nossa chamada, desse nosso Meet, que é um link único. Voltando, na aula passada também, boa noite, Maria Antunes. Na aula passada falamos das propriedades do fluido, diferenciamos a densidade absoluta da densidade relativa e também falamos do peso específico, né, a relação aí entre o peso e o volume, ou a massa vezes a gravidade. Também falamos do volume específico, que é o inverso da massa específica, e da viscosidade, né? A viscosidade que é essa propriedade muito importante do fluido, que é influenciada pela temperatura, e vimos que existem duas viscosidades, que é a viscosidade dinâmica, né? Então, e a viscosidade cinemática, que é a relação entre a viscosidade dinâmica e a massa específica. E aí teve até um aluno que me perguntou, professora, mas né, como é que a densidade absoluta, ela vai ter a unidade, a densidade relativa, ela vai ser adimensional. E a viscosidade, né? Como é que a gente vai, né, diferenciar quando a gente vê esse valor? Se atentem, principalmente, às unidades. Então, eu vou falando desde aí do segundo dia de aula, como é importante a gente se atentar a essas unidades e essas dimensões, para diferenciar essas propriedades dos fluidos. Então, na maioria das vezes, a gente vai ter a viscosidade dinâmica, como Pascal vezes segundo, como Poise, né, ou quilograma por metro segundo, e a viscosidade cinemática vai estar aí, tem Stokes, tem metro quadrado por segundo, então, onde é que a gente encontra também essas propriedades? Lá naquela tabelinha que eu coloquei no CIGA, né? Tem uma tabela bem completa, que tem várias propriedades de vários fluidos. Então, se atentem a elas, toda a aula eu falei da importância da gente ter essas tabelas em mãos. Tanto na aula quanto na prova, viu, gente? O aluno me perguntou hoje, a professora, como é que a gente vai encontrar essa propriedade na hora da prova? Vocês têm já acesso a essa tabela para encontrar. Na verdade, quando não tiver a unidade, certo, Flávio? A densidade do fluido é 0,8, né? Adimensional. A densidade do fluido ela é de 0,92. Então, a adimensional vai estar falando da densidade relativa.
É de 920 quilogramas por metro cúbico. Né? Então, a gente tem uma unidade, né? Geralmente eu vou sempre, né? Se eu falar só densidade, tudo bem. A densidade que você me disser, né? Eu estou aceitando, mas se eu pode ser tanto nos livros, principalmente são os livros traduzidos, quando ele fala densidade, né? Vai ser a densidade absoluta. Eu vou falar, se eu pedir a densidade ou qualquer coisa do tipo, eu vou ter sempre que estar. Se eu quiser a relativa, dizer a densidade relativa. Tá? Tranquilo? Beleza. Essa viscosidade ela é influenciada, né? Quando eu aumento a temperatura de líquidos, a viscosidade diminui. Quando eu aumento a temperatura de gases, essa viscosidade aumenta. Né? Então é bem importante a gente compreender isso, porque a viscosidade influencia na velocidade do escoamento, influencia no escorregamento, na formação da camada limite, no número de Reynolds também, que a gente vai falar já já, que classifica esse escoamento aí como laminar, transiente e turbulento. Então, podemos dizer, principal propriedade aí do fluido que vai influenciar o escoamento. Mas não podemos esquecer das outras, principalmente quando a gente entrar em hidrostática, né? Que vai ser o peso específico do fluido e assim por diante. Já começando, né, nosso assunto de hoje, que é inclusive o assunto lá que era referente ao material que eu passei para vocês na pré-aula e coloquei no fórum. Só lembrando, tem um fórum, o fórum está valendo. Depois vocês respondem lá, coloquem lá a opinião de vocês a respeito da matéria que eu coloquei também e do que pergunta lá. Deem sua opinião, se expressem que está valendo. Vamos falar hoje então de classificação do escoamento dos fluidos. Então, como é que se dá essa classificação? Né? O fluido está escoando, ele tem uma fluidez, ele vai mudar de forma quando tiver exposto a esse esforço tangencial, né? Que vai gerar uma capacidade de escoar, isso é uma característica do fluido, a gente já demonstrou isso com a experiência das placas, e vai ocorrer então esse processo de movimentação dessas moléculas, né? Uma em relação às outras e a superfície ali que está em contato com esse fluido. E aí a gente pode descrever esse escoamento tanto em relação aos parâmetros físicos, né, ou ao longo do tempo e do espaço. E é isso que a gente vai falar. Uma das formas da gente classificar esse escoamento é em relação ao campo de velocidade. Então, a gente vai ter uma velocidade ali que vai variar em x, y e z, né, que pode variar também ali ao longo do tempo. Então, esse é um campo que a gente pode destacar, que é o campo de velocidade, né, em função das coordenadas e também do tempo. Lembrando que a gente vai ter aí as suas componentes escalares, né, U, V, W, em relação a cada direção, X, Y e Z. Tá? Então, não lembrando aqui também que a gente vai ter os vetores aí que vão indicar os eixos, né? Então, aqui a gente tem as componentes aqui nas direções, X, Y e Z, e os seus respectivos aí vetores. E vou falar já do campo de visualização, né? Antes, deixa eu só reforçar aqui algumas coisas, porque é importante a gente analisar esse campo de velocidade, porque quando a gente estiver classificando, né, o escoamento, a gente vai ver se esse escoamento ele é unibidimensional, né, se ele depende ou não do tempo, e a gente faz essa análise em relação ao campo de velocidade. É só reforçando aqui, a gente vai estar analisando, né, a velocidade dessa partícula que vai passar através desse ponto de coordenada, né, dependente ou não do tempo. Né? Então, a gente vai ter esse campo vetorial, vai ter um módulo, vai ter uma direção, e é isso que vai descrever, né, esse escoamento do fluido, essa velocidade do escoamento do fluido. Me perguntar, tá, gente? Por favor, não se acanhe. Essa parte ainda é mais conceitual, eu não. Aí é uma característica minha, eu não costumo cobrar qual é a posição da partícula em X, Y, Z, né? Então, não venho a cobrar isso na prova, certo? Mas essa parte conceitual também ela pode
pode estar em alguma atividade extra, pode estar até na parte do questionário também, mas eu não vi uma cobrança onde isso aí se a gente fizer uma análise, né, microscópica, se a gente fizer analisar em outros setores, mas a gente precisa entender essa linha de corrente que vai nos dar embasamento para outros pontos na disciplina mais à frente. Esse escoamento, ele pode ser também visualizado, né? Então, usando... Jonathan, tudo bem. Jonathan, a gente tem sempre uma lista de presença, certo? Eu sempre aqui, quando dá uns 15 minutinhos, 20 minutinhos antes do final da aula, eu coloco um link para vocês preencherem ali a lista de presença. Né? Só reforçando, professora, minha internet caiu, ocorreu algum problema, vocês têm meu e-mail aí, lá que disponibilizei já lá no slide, professor, eu tive um problema de internet, caí e tal, e aí podem me mandar um e-mail, relatar aí a situação, não tem problema nenhum não. Mas o nosso meio de verificação da presença na aula, assim, ela vai ser diretamente, o primeiro meio vai ser o formulário. Né? E aí vocês, teve um problema, manda e-mail, a gente tem um relatório do Google de quem estava presente no dia, eu vou lá fazer essa conferência rápida e aí não, não lanço não. Como ainda tem algumas pessoas que estão chegando na disciplina, né? Eu esperei pelo menos passar a primeira semana para lançar as, as ausências, né? Lá no CIGA, tranquilo? E aí, voltando para a visualização do escoamento, né, eu vou falar aqui de alguns modelos, né, de escoamento que podem ter algumas formas de visualizar esse escoamento. Né? São divididos em 4 principais, aí, linha de trajetória, linha do tempo, linha de emissão ou linha de corrente. Pessoal, eu sempre digo que é sempre válido nos slides aqui, sempre tem algumas sugestões, né, que tem um videozinho que mostra, eu vou mostrar as imagens, mas esse é um videozinho que mostra essas linhas também, todas ao mesmo tempo, então depois sejam curiosos, tá? Não deixem, sejam sempre curiosos, deem sempre uma olhadinha nessas sugestões que eu coloco, porque lembre de uma coisa, conhecimento não ocupa espaço, então vão lá que vai ser sempre algo interessante e complementar do que a gente está falando hoje. Outro boa noite. Vamos começar então, né, pela linha de trajetória. Né? O que é essa linha de trajetória? Então, se eu pego uma partícula, né, então eu venho aqui, ó, qual é o caminho real dessa partícula? Claro, ela percorreu ali em diferentes tempos, né, analisando o eixo X, Y e Z. Então, se eu traço aqui, ó, esse no tempo 1 a partícula estava aqui, no tempo 2, no tempo 3, e aí eu vou ligar esses pontos aqui e teremos então a linha de trajetória. Só tem que a gente está falando de uma única partícula fluida ao longo do escoamento. Se fizermos essa análise aqui, né, de várias partículas, então no tempo 1 essa partícula estava aqui, no tempo 2, no tempo 3, no tempo 4, então vou analisar essa outra partícula, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, né, e aí eu vou em um lugar geométrico, né, em um dado instante de tempo, tempo 1, tempo 2, tempo 3, aqui mudou o diâmetro, tempo 4, né? Eu vou, então, traçar essa linha do tempo. Essa era a posição, que ela estava nessa posição inicial, depois passou para essa posição, depois... deixa eu parar todos aqui. Ela estava nessa posição, então a linha do tempo dessas partículas até essa, depois nessa posição, a linha do tempo dessa partícula até essa, e aí eu vou descrevendo nessa linha do tempo para um conjunto de partículas em um lugar geométrico. Então, a trajetória é somente uma partícula, na linha do tempo é esse conjunto de partículas. Existe uma outra linha, que é a linha de emissão. Então, a gente vai definir um ponto de referência. Nessa chaminé aqui, esse é o ponto de referência. E aí eu observo tudo que passa por esse ponto de referência. Então, aqui é a minha linha de emissão. Todas as partículas fluidas. Óbvio que é uma forma aí, mais grosseira aí de verificar isso aí numa pluma, né? Isso pode ser feito aí numa injeção de um corante,
né, na saída de um produto químico. Então, é uma outra forma de visualizar esse escoamento do fluido. Tranquilo? Perguntas? Fiquem à vontade. A parte ainda sei que mais conceitual, mas a gente já começa a fazer uns exercícios aqui referente à classificação do escoamento. Tranquilo? Vou seguir. A linha de corrente, né? A linha de corrente a gente vai usar como base aí a linha de trajetória. Então, eu falei lá, foi a primeira linha que a gente viu, então a gente tem aqui a trajetória da partícula. E essa linha de corrente vai ser a linha que tangencia nos vetores velocidade aqui para cada ponto. V1, V2 aqui para essa partícula 2 no instante 3, aí V3. Uma coisa que é importante ressaltar é que essas linhas de corrente elas nunca vão se interceptar. Né? Se interceptasse, eu estou dizendo que o mesmo ponto teria aí duas velocidades. Eu posso fazer isso para diversas partículas, né? Claro, individualmente, e até traçar para essas diversas partículas, aqui analisando só uma. Trajetória, 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 trajetória. Então, vou lá, traço aí as tangentes, gerando aqui esse vetor de velocidade e consigo, então, obter essa linha de corrente para esse escoamento do fluido. Tem também, gente, como definir essa equação da linha de corrente, né? Se eu decompor aqui em x e y. Observe que a gente tem aqui uma semelhança, né, desses triângulos. A gente tem as nossas componentes U e V, e a gente consegue aí verificar encontrar essa equação que vai descrever, que vai não posso dizer, no eixo X e Y, essas linhas de corrente. A gente vai ter aqui, ó, né, nossa componente para cada eixo, e a gente consegue, então, encontrar a equação que representa a linha de corrente para aquele escoamento. Né? Como eu disse, vou até depois colocar gravar um vídeo resolvendo, tipo, 2, 3 exemplos referentes a isso, mas não é o nosso objetivo a gente ficar verificando a posição em X, em Y, em X, em Y, né? A gente vai falar aí logo depois, início da segunda unidade, começar fazendo análise euleriana, volume de controle. Lembre que quando a gente trata aí do fluxo macroscópico, a gente não quer entender esse comportamento partícula a partícula, e sim tudo aquilo que entra e que sai do nosso volume de controle. Mas vou colocar adicional também lá acho que uns 2 ou 3 exercícios resolvidos. Quando eu postar, acho que na próxima semana eu já coloco, e aí vocês dão também uma olhadinha, uma reforçada aí nessa parte de linhas de corrente. Mas o que eu quero é que vocês diferenciem, né? O que é a linha de trajetória, linha de corrente, a linha de emissão, quando a gente tem um campo de visualização do escoamento e entende que isso é possível. É possível a gente traçar, fazer essa análise da linha de corrente que vai, como posso dizer, facilitar, otimizar essa análise do escoamento sem fazer análise aí, da trajetória, né, dessa partícula a partícula. Seguindo aqui na classificação do escoamento, a gente vai falar de todas elas. Tá? Então, eu vou passear aí por todas essas classificações. A gente vai entender por que é importante a gente conhecer o fluido, conhecer a compressibilidade do fluido, entender quando ocorre ou não essa variação do escoamento, né? Mas para isso a gente vai precisar classificar. Não estamos mais falando da classificação do fluido, a gente já descreveu a propriedade, né? O que a gente está falando é de classificação do escoamento. E se a gente já sabe o que é fluido, se a gente conhece o fluido e entende quais são essas propriedades, a gente vai precisar entender como esse fluido está escoando para quantificar, para analisar esse escoamento. Primeiro, né, simples, porém não menos importante, é o escoamento classificado quanto à sua superfície. Então, a gente vai estar falando de escoamento interno, principalmente lá na terceira unidade,
né? Aquele escoamento envolto por superfícies sólidas, então condutos onde a gente tem a velocidade máxima no centro, a gente vai entender toda essa variação da tensão, variação da velocidade, variação da pressão do fluido ao escoar, né? Lembrando que a pressão interna é diferente da pressão atmosférica, onde tem forças que atuam ali naquela superfície. Um outro tipo de classificação do escoamento é o canal aberto, né? Então, observe que eu não tenho aí um duto totalmente preenchido, né? A gente tem aí galerias, né? Canais, rios, tudo isso é um fluido que escoa em um canal aberto. Parece simples, mas tem uma coisa que eu queria, né, reforçar. Uma subclassificação, digamos assim, em relação à superfície, em relação à pressão, né? Porque eu posso ter um escoamento, né? Eu posso ter um conduto fechado, né? E o escoamento ele não ser considerado um escoamento forçado. Então, eu queria também trazer essa outra classificação de escoamento, que é quanto o escoamento forçado e não forçado, né? Para o escoamento interno. O que é o escoamento forçado? Que são, quando vocês veem, o conduto é forçado, né? São aqueles onde o fluido, o escoamento é interno, fechado, mas o fluido apresenta esse contato aqui total, né, com as paredes internas. Então, como eu disse, essa pressão aqui ela vai ser diferente da pressão, né, atmosférica. O que a gente chama de conduto livre ou conduto não forçado, ele vai acontecer nos canais, né, onde eu tenho uma superfície livre, mas ele vai acontecer também aqui em escoamentos, em sistemas fechados, né? Quando eu não tenho todo o fluido aqui em contato com a parede, eu vou ter também uma superfície livre, né? E a gente vai dizer que esse conduto, a gente vai considerar esse conduto aí como um conduto livre, né? Onde ele vai estar escoando sob pressão atmosférica. Então, é outro ponto que é bem importante. Então, depois, a depender aí se vocês vão seguir em alguma engenharia, então, seja na ambiental, por exemplo, que vocês vão ver hidráulica, né? Então, tem engenharias que vão trabalhar aí com esses outros tipos aí de condutos, que são os condutos livres, não forçados, né? Aqui a gente vai trabalhar com condutos forçados lá na terceira unidade. O externo, né, que também está lá na terceira unidade, é quando a gente não... O escoamento aí, ele é sobre corpos de um fluido não contido, não limitado, né, toda a parte da aerodinâmica, onde a gente estuda os coeficientes de arrasto, coeficientes de sustentação, as forças de arrasto, as forças de sustentação. Então, tudo isso é estudado quando o fluido ele é classificado quanto ao seu escoamento em externo. Tri, né, dependência espacial, né, quando o escoamento ele vai ser classificado em tridimensional, bidimensional ou unidimensional. Então, é quanto às grandezas que vão reger o escoamento, né, é claro que todos os escoamentos eles ocorrem de forma tridimensional, mas na engenharia convém, né, na prática, convém que a gente ignore com um erro desprezível alguns dos eixos, né, e aí a gente vai trabalhar aí com escoamento modelado em ou unidimensional. Bidimensional, mas aí a gente está falando de uma variação em x e y, então observe que eu tenho uma variação da velocidade em x, né, e a minha velocidade ela varia também em y. Tá? Então eu faço essa análise aí em duas dimensões, em duas coordenadas espaciais. Unidimensional é quando uma única coordenada ela for, então, suficiente para descrever, né, aquela propriedade que eu vou analisar. Né? Nesse caso, a gente está falando da velocidade do escoamento. Que observe que ela está sendo analisada só em relação a x. Quanto à seção, né? Então, o escoamento
trazem, então certeza que estão trazendo aí todos os conceitos e base aí da física, então se essa velocidade ela se mantém aí na mesma magnitude e direção em todo o ponto daquele fluido, a gente vai considerar o escoamento uniforme. Se não, né, se eu tiver, principalmente quando eu estou falando de uma variação diária, né, quando eu estou mudando ali aquela seção, a forma, o tamanho, né, daquela seção onde o fluido vai passar, né, aquela corrente de fluido vai passar, ele vai mudar de velocidade e, consequentemente, o escoamento será não uniforme. Parece simples, pessoal, mas a gente vai pegar um problema, né, e vai dizer que tipo de escoamento é esse? É uniforme, é não uniforme? Então, você vai dar um direcionamento para análise. Né? O escoamento ele é interno, ele é interno, ele é externo, ele é forçado, ele é não forçado, a gente vai dar um outro direcionamento, né? Uni, tridimensional. Então, vocês vão ver que vão ter questões, né? Situações, problemas onde a gente vai se, se concentrar, que a primeira coisa que a gente vai precisar fazer vai ser essa delimitação, essa classificação do escoamento, né? Principalmente quando a gente estiver na unidade 2, que é a primeira coisa, vou fazer análise diferencial, né? Vou usar lá na via Stokes. Que escoamento é esse que você está falando? Unibitridimensional, em X e em Y, então tudo isso a gente vai precisar inicialmente classificar para poder conseguir, né, chegar em algum lugar. Uma outra forma de classificar também quanto à dependência temporal. Então, se a gente falar de um escoamento permanente, é onde aquelas propriedades, massa específica, velocidade, elas vão permanecer constantes, elas não mudam ao longo do tempo naquele ponto. Então, pode ser que em outro ponto, em outra posição, né, aquela propriedade mude, mas naquele ponto ela deve permanecer constante. Essa propriedade é uma propriedade qualquer do fluido. Então, pode dizer aqui que ela é permanente, né, se a massa específica ali ela for constante, x, y e z. Né, ou a velocidade ali ela for constante, x, y e z. Ela não vai variar com o tempo. E se ela variar com o tempo, esse regime aí ele vai ser chamado de transiente, é classificado como transiente ou não permanente. Né, quando essas propriedades do fluido, num ponto do campo onde a gente vai estar analisando, ela vai variar com o tempo. Tranquilo até aí? Estão aqui, estão concentrados, estão me escutando, tá tudo bem? Obrigada, Ayrton. Vamos lá. Aí são exemplos aqui, mais simples, né? Como eu disse, né? O pessoal da aula mais cedo, professora, questão de prova. Não, só para a gente fixar alguns conceitos ainda iniciais, desculpa. A gente tem aqui alguns campos de velocidade, né? E se eu perguntasse para vocês, por exemplo... Deixa eu ver aqui um exemplo... Tem outros aqui também que eu acho que eu tirei. Não. Aqui, esse exemplo 3. Uni, tridimensional, transiente ou permanente? Eu acho que é bidimensional e não permanente. Não permanente. Não permanente, observe. Eu tenho tempo aí, É verdade. certo? Quantos eixos? Gabriel, isso mesmo. Só tenho eixo 2 eixos. X, eu só tenho Não. X. É verdade. I e J são as componentes vetoriais São as do... componentes vetoriais. Perfeito. Eu não reconheci a voz. Quem falou? Quem falou? Foi Ayrton. Fui eu. Obrigada, Ayrton. Tranquilo. Aos poucos eu já vou reconhecendo, gente, a voz de vocês. Isso mesmo, Gabriel. Unidimensional, né? E não tem variação com o tempo. Vou dizer que ele é permanente. Já aqui, deixa eu ver aqui. Esse daqui, o 4. Professora, Oi? deixa eu tirar uma dúvida rapidinho.
Sim, claro, fica à vontade. A primeiro momento eu pensei que seria bidimensional, aí a senhora explicou que não, porque tá usando só o eixo X, não é isso? Isso. Só que veja, Verdade. quando ele pergunta a dimensão do campo de velocidade, o campo de velocidade é esse V maiúsculo, não é isso? Isso. Então, o meu campo de velocidade é expresso por AXI menos BXJ. Isso. O vetor V, ele não tem duas dimensões? Apesar de ele estar, apesar de eu estar usando, como é que eu posso dizer assim, só a coordenada X para Eu vou estar formar ele. analisando, eu vou estar analisando somente em X. Tudo bem que ele vai ter ali o vetor em X e Y, mas a minha análise ela vai ser só em X. Mas esse X é o X de quem? É a coordenada. É a Porque coordenada. eu tô imaginando assim, veja, AX para mim é um valor e BX é outro valor. E as componentes desse vetor velocidade a componente em I e a componente em J, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim, sim. Aí na minha cabeça eu não consigo ver como um unidimensional, porque o X aí, para mim, é um valor que eu estou utilizando para formar esse vetor. Tá, vou pensar numa forma melhor de explicar e trago isso, certo? Tá Vou bem. pensar uma forma melhor de ficar mais, trazer um gráfico, alguma coisa assim, que eu acho que pode ser que fique mais fácil. Tranquilo? Uhum. No quarto, na quatro a gente tem, ó, X e Y, né? X e Y e J, bidimensional. Temos o T transiente. Tranquilo? Transiente, isso mesmo. Tá? Então, a gente vai treinando. Eu vou trazer também, Flávio, vou ver se eu dou um tempinho aqui para vocês resolverem alguma questão aqui e trago isso, né? Se não, começo no início da próxima aula aí já com isso. Mas a gente vai ter Tá uma tranquilo. questãozinha aqui, dou um tempinho para vocês também responderem. Busca aqui uma forma de trazer isso mais, aí para vocês enxergarem melhor. Segundo, a compressibilidade, né? Então, uma coisa também que eu preciso que vocês separem quando a gente classificar o fluido como incompressível e compressível e a gente classificar o escoamento do fluido como compressível e incompressível. A gente vai dizer que o escoamento ele é incompressível, né, quando eu tenho uma variação de massa específica desprezível. Massa específica, ou densidade absoluta, massa por volume. Tranquilo? Então, esse escoamento ele é incompressível quando essa variação é desprezível. E ele é compressível, né, quando a gente não pode desprezar, ou seja, quando há uma variação de massa específica considerável durante esse escoamento. E aí uma coisa que eu quero ressaltar, que eu sempre digo, ó, isso tem a ver, óbvio, com a compressibilidade, né, uma propriedade física aí do fluido, quando eu mudo essa pressão, né, ela está diretamente relacionada a essa variação ou não da massa específica, que vai classificar esse escoamento como incompressível e compressível. Os líquidos, né, na maioria aí das vezes, dos casos práticos, eles são considerados fluidos que se comportam, que escoam de forma incompressível. Mas o que eu quero dizer para vocês é que os gases, mesmo sendo fluidos compressíveis, eles podem se comportar também ao escoar de forma incompressiva. Né? Existe um número dimensional, um número de Mach, que ele que relacionou a velocidade de escoamento do fluido com a velocidade do som e verificou que gases escoam de forma incompressível. E por que é tão importante a gente entender sobre essa compressibilidade do fluido e a compressibilidade do escoamento do fluido? Porque existe um fenômeno que envolve os fluidos, né, que é um fenômeno indesejado, chamado de golpe de Ariete, como vocês já ouviram falar. Né? Quer dizer, e aí vocês podem ter escutado falar de diversas formas. Vocês já ouviram falar desse fenômeno chamado golpe de Ariete? Martelo hidráulico. Melhorou? Não?
né? Esse fenômeno ele tem a ver com martelo hidráulico, já melhorou, Jonathan? Martelo hidráulico, golpe de ariete, ele tem a ver justamente com a compressibilidade, né, do escoamento deste fluido. Vou mostrar um videozinho aqui a vocês. Matheus, isso mesmo, Matheus fez uma cálcio hidráulico. Cálcio hidráulico, melhora aí essa definição para ver se é a mesma coisa. Ayrton. Bom, geralmente acontece quando em automóveis, qualquer motor de combustão, que ele vai na câmara de combustão, entra um líquido compressível e ele acaba rompendo. Isso significa que houve uma variação de pressão, né? E o fluido ele não foi capaz de suportar, como a gente está falando de um líquido incompressível, causou rompimento. Né? Então, na verdade, uma sobrepressão do sistema, justamente por não haver essa variação de compressibilidade do fluido. Isso Show de mesmo. bola, professor. O Matheus falou aqui também, né? É aquele bicho que quebrava as portas, né? Já assistiram aí, tem uns 20 e tem vários outros na época aí antiga, né? Usava-se com a cabeça de carneiro, né? Deixa eu só botar um videozinho aqui. E seria bem isso, né? O comportamento, a ideia é a mesma, né? Do fenômeno. Tá mostrando aí o vídeo para vocês, tá? Deixa eu adiantar aqui, chegar na parte interessante. Né? Então, a gente tem aqui válvulas, o fluido ele vai escoar. Observem aqui. Vou dar um zoom aqui, vou dar uma adiantada, na verdade. Aqui é a água, certo? Então, ele mostra aqui um tempinho. Então, a água ela vai escoar a uma altíssima velocidade. Observem aqui. Líquido, um fluido incompressível. Aqui está fechado, tá, gente? Tem uma válvula aqui fechando essa região, então uma barreira. Então, quando a gente tem a interrupção, né, abrupta do escoamento desse fluido, se a gente está falando do escoamento incompressível, o que vai acontecer? Uma sobrepressão, né, nessa região, e aí, como o fluido é incompressível, ele vai retornar. Quando ele retorna, essa região agora ela tem uma subpressão, então tem a sob e subpressão. Isso vai acontecer várias vezes até uma estabilidade da pressão interna. Só tem que isso vai gerando vários prejuízos, né? Consequências aí, por exemplo, a deflexão, o rompimento do conduto. Nem me lembro, acho que é de 15 milímetros aqui. Observe que isso vai acontecendo, né? A cada golpe, né? Vai ocorrendo essa sobrepressão e subpressão, influenciando aí nas características, aí uma deflexão de 15 milímetros, né? Se a gente pensar que isso vai ocorrer aí, né, desde o exemplo que o Ayrton deu, né, do combustível, rompimento, a grandes unidades de processamento, seja ela escoando líquidos ou gases. E aí vocês podem me perguntar, professora, mas o gás ele não é compressível, então o gás ele vai se comprimir e não vai ter, então, essa sobrepressão. Né? E é isso que eu estou dizendo para vocês. O gás, ele também pode escoar de forma incompressível e com os gases também pode ocorrer o golpe de Ariete. Isso vai depender da velocidade de escoamento do fluido. É o que a gente chama de escoamento hipersônico, né, supersônico, que ocorre com os gases. Quem determina isso é esse número adimensional. É que foi lá e viu que, olha, eu tenho uma velocidade do fluido e tenho uma velocidade do som, né, que é em torno aí de 340 metros por segundo. Se essa relação resultar em um número menor do que 0,3, significa que esses gases eles vão estar escoando de forma incompressível. Ou seja, que a variação da sua densidade, né, ela é inferior a 5%. Ou seja, para esse escoamento desse fluido compressível, a gente pode ter o golpe de Ariete, pode ter alguns fenômenos que devem ser analisados. Então, só para reforçar que um fluido compressível ele pode escoar de forma incompressível. Quando a gente classifica o escoamento, né, a gente precisa desvincular. Menino, tentei tanto lembrar desse termo na aula de antes. A gente precisa desvincular a classificação do fluido da classificação do escoamento. Ficou claro essa parte, gente?
só voltar para o chat aqui. Eu tinha saído do chat no celular. Ficou claro? E é daí que o escoamento também ele vai ser classificado em supersônico, subsônico, hipersônico, a depender deste número adimensional. Lembrem dele que a gente vai usar o número adimensional, certo? Mais para frente, a gente vai usar esse número aí para classificar os escoamentos mais para frente. Tranquilo? Não entendi, Jonathan. Deixa eu dar uma. Deixa eu ver se você está escrevendo mais alguma coisa aí. Claro, como um gás compressível. Vai ser complementado aí? Você escreveu no chat? Ok. Ah, perfeito. Claro, como um gás. Entendi agora. Gente, vocês são ótimos. Às vezes é engraçado dizer que vocês escrevem de um jeito, eu me escrevo uma gíria um dia desse, eu disse, meu Deus do céu, não é da minha época, por favor, traduzam. Tranquilo. Já falei do golpe de Ariete, né? Existe também um outro fenômeno desejado que tem a ver com pressão de vapor, tem a ver com a característica também do fluido, que é a cavitação, né? Que é a formação de algumas bolhas, né? Que essa formação das bolhas aí podem gerar prejuízo, né? A erosão das entradas e saídas de bombas também. E observe que a gente está o tempo todo falando das propriedades do fluido, que depende da massa específica, que depende da pressão de vapor do fluido. Então, conhecer esse fluido para evitar fenômenos indesejados quando o mesmo estiver escoando é bem importante. Os fluidos podem ser classificados também aí o escoamento contra forçado, né? Então, nosso objetivo aqui é dimensionar sistemas mais para frente, dimensionar bombas, então a gente vai estar falando de um conduto forçado ou natural, né, muito próximo da classificação que eu falei mais anteriormente, depois do interno e do canal aberto. E esse que eu acredito ser, né, se não, digamos que o mais importante, é a classificação segundo ao tipo de fluido. Então, a gente pode classificar o escoamento de um fluido viscoso, né? Nesse escoamento desse fluido viscoso, a gente vai ter uma força de atrito significativa, é justamente o que vai resultar naquela resistência à camada do fluido, onde a gente vai ter uma região escoando de forma mais lenta, que vai tentar reduzir a velocidade de outras camadas, porque o fluido ele tem uma viscosidade. Não existe fluido não viscoso, tá, gente? Todo fluido ele é viscoso. E aqui o escoamento de um fluido não viscoso. Mas espera aí, eu acabei de dizer que não existe fluido não viscoso, né? Mas há um parêntese que a gente vai fazer quando a gente tratar de escoamento, é que em algumas regiões do escoamento, né, aquelas forças viscosas elas são desprezíveis, né, ou podem ser desconsideradas para simplificar algumas aplicações, como a gente vai ver a equação de Bernoulli, sem perder a precisão da análise. E quando a gente volta lá para aquele desenho parabólico do escoamento do fluido, vou mostrar aqui para vocês um ponto. Observe aqui que em um determinado ponto aqui, x, assim, a gente vai ter aqui abaixo desse ponto a distribuição de velocidade não uniforme, nessa região aqui que eu pintei de amarelo. Então, significa que eu já tenho uma resistência aqui ao escoar dessas partículas, mas onde eu vou pintar de azul aqui, teríamos então um comportamento uniforme, né, do escoamento do fluido, da distribuição de velocidade. Então, apesar desse fluido ser viscoso, essas minhas partículas que estão em amarelo aqui ainda não começaram, em amarelo tem como um todo que eu desenhei só dentro do perfil de velocidade. As partículas aqui em amarelo ainda não estão influenciando as partículas que estão pintadas de azul. Então,
Então, aqui a gente pode dizer que o fluido se comporta nesta região aqui central como um fluido não viscoso. Tá? Não existe fluido não viscoso, mas em determinadas regiões, até a gente atingir a camada limite total, até a gente atingir aquela velocidade máxima no centro do conduto, a gente vai ter regiões onde o escoamento é não viscoso. Mas não existe, gente. Fique bastante claro, não existe fluido não viscoso. Só botou aqui. Ah, não entendi. Ah, deixa eu voltar aqui então, Flávia. Tem um desenho aqui que mostra um pouco melhor. Ele também é bem pequenininho. Dá pra ver. Pronto, aqui. Então, a gente tem aqui, observe o eixo X e o eixo Y. Então, nesse ponto 1 aqui, observe, o fluido entrou em contato com essa superfície, certo? E aí, quando ele entra em contato com essa superfície, eu vou ter camadas aqui de fluido. Essa camada que está em velocidade mais baixa começa a influenciar essa. Observe que essa distribuição de velocidade aqui, ela está diferente dessa, que está diferente dessa. Então, eu tenho um efeito viscoso aqui, né, influenciando a resistência. Influenciando o escoamento, causando uma resistência. Tá? Então, nessa região aqui, eu tenho um comportamento de um fluido viscoso. Né? Por isso, essa distribuição de velocidade não uniforme. Só tem que no início do escoamento aqui, vamos pôr x igual a 1, eu pintei aqui de azul. Nessa região aqui, observe que eu tenho uma velocidade uniforme. Significa dizer que essas partículas em vermelho ainda não, né, criaram a resistência ao escoamento dessas partículas em amarelo. Então, essas partículas aqui em amarelo, elas estão se comportando como fluido não viscoso. Em X2 aqui, observe que essa minha outra distribuição de velocidade das minhas partículas já começam a influenciar as camadas mais acima, né? E aí o meu fluido aqui se comportando como não viscoso seriam essas partículas aqui acima. Então, observe que é justamente acima da camada limite que esse meu fluido se comporta como não viscoso, porque na camada limite é justamente a região onde sente-se os efeitos viscosos e a resistência ao escoamento. Melhorou? Beleza. Só fala, a gente volta. Que bom, José. Vamos voltar lá. Eu botei pro início do slide, não foi? Então, pontos aí, pronto. Voltamos. Então, foi isso aqui que eu tentei mostrar, só tem que como tá menorzinho assim, a gente não consegue. Depois eu vou até trazer aquele slide para cá de novo. Então, se eu disser que um fluido é ideal, minha viscosidade é nula, não tem perdas, né? Mas nosso fluido ele é real, ele tem viscosidade que influencia o escoamento, tem perda de carga, tá? Então, esse fluido viscoso, ele vai ser ainda classificado, né, mais uma vez, quanto ao escoamento, como laminal turbulento. Tá? Então, vamos lá. O que é um escoamento laminar? O nome já é bem sugestivo, né? O fluido está escoando em forma de lâmina. E quem classifica esse escoamento? O número de Reynolds. Né? Então, Reynolds foi lá, fez o experimento, né, e classificou esse escoamento como laminal turbulento. Então, vou explicar um a um, mas pensem que aqui a gente tem uma tubulação, certo? E aqui a gente tem uma partícula, um fluido corado, né? E ao analisar esse escoamento, ó, desse fluido corado, a gente vai ver ele escoando ali, variando apenas em X, né? Ele não está variando em Y, ele está variando apenas em X de forma bem ordenada. Né? Depois eu começo a ter algumas oscilações,
passa para o regime transiente, e aí eu chego no regime turbulento. Tá? Então, de forma bem ilustrativa aí, mas a gente vai entender como se dá essa classificação, né? Laminar, transiente ou turbulento. Então, um tubo aqui com corante, se a gente conseguisse, né, visualizar, lembre do campo de visualização ali, se eu conseguisse visualizar aquela partícula, veríamos aí esse comportamento. Laminar, não tem um corante aí, ele não vai se misturar com fluido, ele vai permanecer ali na forma de um filete, não há mistura, né? Como se uma lâmina deslizasse ordenadamente sobre a outra. Então, o escoamento é laminar. Transiente, ó, observe que eu já tenho aqui algumas ondulações, né? Eu tenho aí o transiente, ele é intermediário entre o laminar e o turbulento, porque no turbulento eu já tenho um movimento desordenado. Eu tenho movimentos aleatórios, rotacionais dessas moléculas, eu já não. É muito mais difícil ali a gente acompanhar a trajetória daquele fluido quando eu tenho essa mistura intensa e desordenada. Então, esse aqui é um escoamento turbulento. Ainda tratando do campo de velocidade, se a gente pensar numa linha de emissão, ó, analisando todas as partículas que passam aqui, né, na minha linha de emissão, lembre lá do exemplo da chaminé, ó, aqui é a minha linha de emissão desse escoamento turbulento. E foi Reynolds, né, quem classificou esse escoamento, fazendo diversos experimentos com diversos fluidos, com diferentes viscosidades, escoando em diferentes condutos de diâmetros diferentes, sobre placas. Então, ele foi lá e comparou. Né? Comparou as forças de pressão, né, as forças de inércia, com as forças viscosas. E criou o chamado número de Reynolds, que é um número adimensional. Você vai falar de Reynolds aí, gente, um monte ainda. Mas se eu vou analisar um fluido viscoso, esse fluido viscoso, ele vai escoar internamente, né? A gente primeiro vai precisar classificar o escoamento. Por quê? Se é laminar, a gente vai ter ali uma distribuição de velocidade, né? Uma média da distribuição de velocidade significativa. Se eu tenho um regime turbulento, né? A gente vai precisar fazer algumas considerações, usar alguns coeficientes, fazer algumas correções, porque eu tenho um movimento aleatório daquelas partículas. E aí Reynolds foi lá, criou aqui, ó, fez uma relação das forças de inércia com as forças viscosas, né? Então foi lá a massa, multiplicou a massa específica com a velocidade ao quadrado, vezes o comprimento ao quadrado, dividiu aqui pela viscosidade dinâmica, né? A velocidade e o comprimento, e chegou na sua relação dessas forças e criou o número de Reynolds. É um dos números mais importantes da mecânica dos fluidos. Geralmente, não sei se vocês tiveram essa sensação, quando vocês viram ali, o movimento é mais ordenado, menos ordenado. Então, a gente costuma pensar que a velocidade, né, é a principal característica aí que vai determinar a classificação desse escoamento, mas não. A massa e a viscosidade e o diâmetro onde esse fluido está escoando também é bem importante. Só uma ressalva, aqui tinha comprimento, tinha L, né? Mas aqui é a variável geométrica do sistema. Né? L, comprimento, se a gente estiver falando de conduto fechado, é diâmetro. Então, uma outra coisa também, lembrem que a massa específica, né? Na verdade, deixa eu colocar aqui, a viscosidade cinemática, ela é uma relação da viscosidade dinâmica dividido pela massa específica. Então, o que a gente tem aqui é o inverso da viscosidade cinemática. Ou seja, a gente pode, então, usar, né, calcular o número de Reynolds fazendo massa específica vezes a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática, ou
velocidade, dinâmica, perdão, vou fazer de novo, que agora a massa específica vezes a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade dinâmica, ou a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Muito cuidado para não, né, confundir. Eu acabei dando uma bugada aqui, mas tome muito cuidado para não confundir essa viscosidade. Ok? Tudo bem até aí? Eu preciso chegar na parte de, então, como é que a gente vai saber calculando se é laminar, transiente ou turbulento? Então, Reynolds foi lá com diversos experimentos e disse, ó, se o meu número de Reynolds for até 2000, o regime é laminar. Esse negócio é terrível, amarelo. Até 2000, o meu regime é laminar, considerando aqui, ó, condutos, né, fechados aí, tubulações. Acima de 4.000, o regime ele é turbulento. Entre 2.000 e 4.000, o regime é transiente. Se eu estiver analisando, né, o escoamento do fluido em placas, né, a gente vai considerar L aqui o comprimento da placa, o sentido de escoamento do fluido. Iremos considerar até 5 vezes 10 a 5, o regime é laminar. Passou disso, o regime é turbulento. Prestem bem atenção a essa classificação, tá? Em alguns livros, é bem importante ressaltar isso, que em alguns livros vocês vão poder perceber que tem alguns autores que fazem, olha, se o número de Reynolds é 2.300, né, que eles consideram aí uma folga de 300, 2.300, o meu regime já não é mais laminar. Ele já está tendencioso ao turbulento, né? Ou seja, ele já está tendo oscilações. Alguns cientistas, alguns grandes nomes aí da mecânica dos fluidos usam também essa classificação. Mas eu gosto de usar o laminar, transiente ou turbulento, né? De acordo com o Wilson, de acordo também com as nossas referências. Lembre também que essa classificação difere, né, se eu estiver falando de tubos e se eu estiver falando de placas. José, tem horas que é muita informação, né? Não fiquem tontos. Não se atrapalhem. Vai guardando informação. Vamos lá. Uma outra coisa também que eu queria, não se assustem, né, com esse abaco, não se assustem com esse gráfico, mas é só para mostrar para vocês que o número de Reynolds ele não vai servir só para classificar se o regime é laminar, transiente ou turbulento, né? Como eu disse, essa classificação do escoamento de um fluido viscoso mais à frente vai direcionar a gente aos cálculos, né, bem importantes aqui. Então, observem que nesse abaco a gente precisa conhecer o número de Reynolds, a rugosidade relativa, tá? Para que a gente encontre aqui nesse outro eixo o que a gente chama de fator de atrito, né? Que é uma variável bem importante quando a gente estiver dimensionando sistemas que transportam fluidos, né? Que movimentam fluidos, porque quando o fluido ele é real, ele é viscoso, ele apresenta uma perda de carga, e essa perda de carga ela precisa ser vencida, né? Então, o número de Reynolds ele classifica e direciona a gente a dimensionamentos, análise e escoamento de fluidos. Vamos fazer umas questõezinhas aqui? Vamos, que já a gente chega numa valendo. Lembram da valenda? Não esqueçam do fórum não, viu, gente? Por favor, vamos ver se dá tempo da gente fazer uma valenda aqui ainda. Vamos fazer essa questão só simples para a gente se familiarizar aí o que a gente está falando de número de Reynolds. Peguem as calculadoras, lápis, papel. Quais forças, né, Reynolds relacionou para a obtenção do número adimensional,
né? Gente, ele não vai, não é que ele não tem unidade, né? A relação das suas unidades é igual a 1. Então, outra coisa a se observar, tem que tomar bastante cuidado na hora que vocês forem calcular, para que as unidades sejam homogêneas, né? Por favor, gente, vai ficar engraçado. Eu tenho que comprar um headphone, que eu fiz uma armengue aqui. Toda hora eu me assusto. Um fone aqui, o microfone que eu botei bem perto para ver se fica mais alto para vocês. Então, Reynolds relacionou a força de inércia com as forças viscosas. E aqui ele pede, determine o número de Reynolds na asa de uma aeronave. Ele dá um comprimento aqui, né? Então, observe que ele está considerando aqui a asa de uma aeronave como uma placa plana, né, de comprimento de 35 centímetros, claro, em uma escala reduzida, onde a velocidade de deslocamento é de 16 metros por segundo para um voo realizado em condições de atmosfera padrão ao nível do mar. Ele dá aqui as propriedades dos fluidos, né, do fluido, perdão, que é a massa específica e a viscosidade dinâmica. Quero saber, a pergunta aí, e não quer calar, se o regime é laminar ou turbulento. 2 minutos, essa aí é facinho, gente. Só não tá valendo não ainda. Laminar ou turbulento? Beber uma água enquanto vocês fazem. Tá estranho mesmo, Paulo. Nesse instante eu tive essa sensação também. Eu fiz, gente, então não sei de onde foi que a gente parece que isso vai acumulando, né? Acumulando. Mas usa a terça, vamos, ânimo. Cadê a calculadora? Deve. E tem mesmo, gente, por favor. Não acumulem. Eu sei que vocês também têm outras disciplinas, né? Não acumulem, mas vamos ter muitas coisas. Vamos lá, laminar o turbulento, laminar o turbulento. Ou transiente. Quanto deu? Qual foi o valor, José? Quero números, vamos trabalhar com números. Qual foi o valor? Qual foi o valor? Quero o valor, meu povo. Cadê todo mundo? Certo. Ui, deu isso também? Tá certo, agora me digam, laminar ou turbulento? Tá certo, certíssimo. Turbulento. Deixa Laminar eu ou ver. turbulento, deixa eu voltar aqui. Não. Laminar ou Sim. turbulento? Laminar ou turbulento? Laminar. Olha aqui. Ele considerou ali a asa do avião como uma placa, a gente usou o comprimento para calcular o número de Reynolds e deu menor do que 5 vezes 10 a 5. Então, a gente está falando ali de um regime laminar. Laminar. Certo? Muito cuidado, gente, com essa interpretação, né? De tudo bem que essa parte aí de aerodinâmica é lá, porque a gente vai usar na terceira unidade, mas isso é primordial, a gente diferenciar, né, esse escoamento onde ele está ocorrendo, né, nesse caso aí não era internamente dentro do produto, era externamente sobre o asa aí de uma aeronave, escala reduzida. Eu gosto de colocar logo essa aí para a gente despertar para essa diferença. Então, laminar. Vamos mais uma. Gosto dessa questão, gosto.
A questão é legal que ela vai trazer aqui algumas observações. Diante de um escoamento de água em uma tubulação, encontre o número de Reynolds, considerando, né, que a água escoa a uma velocidade de... Eita, quase aqui. A água escoa a uma velocidade de 0,25 metros por segundo, a temperatura de 20 graus, ele dá viscosidade cinemática, e o tubo tem um diâmetro de 5 milímetros. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Só um minuto, volto já. Esqueci de falar aqui. Uma coisa também importante é que a gente se certifique que esse número é realmente adimensional. Quilograma corta com quilograma, segundo corta com segundo. Eu vou ter aqui metro vezes metro vezes metro, que vai cortar com metro cúbico. Então, esse número adimensional. Lembrei, porque aqui a gente vai ter, né, milímetro, então precisa deixar aí essas unidades homogêneas. Em épocas predominantemente quentes, na região onde o fluido está localizado, a que temperatura média da água irá ocorrer um escoamento transiente? Calma, vamos devagar. Vamos devagar. Vamos primeiro calcular o número de Reynolds para essa temperatura de 20 graus, depois a gente faz a outra parte da questão. Vamos lá. Dá um tempinho aí também para vocês calcularem. Lembrem que aqui é viscosidade cinemática. Né? Se é cinemática, a gente vai usar a forma reduzida de Reynolds, ó, velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Observem as unidades com calma, com paciência. Que eu não consigo ver quem tá na chamada, gente. Onde é que veio isso? Isso, Flávia. Isso mesmo. Eita, José. Isso, Otto. Perfeito, perfeito. 1.000, né? 388, 888. Lembre de várias casas decimais aí, né? Vamos conferir o número realmente é adimensional. Metro quadrado corta com metro quadrado, segundo com segundo. Então, a gente chegou aqui no número adimensional, um regime laminar. Mais fácil. Laminar está abaixo de 2.000. Porém, ele faz aqui outra perguntinha para a gente. Certo? Ele pergunta, em épocas predominantemente quentes, na região onde o fluido está localizado, a que temperatura média da água irá ocorrer um escoamento transiente? O que é que a gente vai fazer aqui para saber, né, a temperatura influencia o quê? Viscosidade. Isso. Então, o que é que a gente vai fazer? Qual vai ser, então, a viscosidade para que o meu fluido escoe em regime de transição entre 2.000 e entre 4.000? Não, a gente usa já aquela tabela de temperatura, né? Viscosidade e temperatura, mas primeiro a gente precisa saber que viscosidade é essa. Quando eu encontro a viscosidade, eu sei que é água, vou lá na tabela e busco a temperatura.
Tranquilo, Flávio? Deu para entender o que eu falei? Isso. Claro que a viscosidade também vai influenciar a velocidade, tá? Mas aí ele quer saber a que temperatura, tipo, a região vai estar mais quente ou mais fria para que ele escolha um regime, né, transiente. Esse valor pode ser arbitrado, professor? Esse De valor menos, do transição? Sim. como ele está Já que ele é entre pedindo. 2 e 3 mil? Aí a gente foi assim, 2 e 4 mil, 2001 e 3.999, né, para ficar um valor. No caso, eu escolhi 3 mil, deu. Vou colocar aqui o resultado na tela. Mas observe que se você escolher 3 mil, né, você ainda tem entre 3 mil e 4 mil, ele também vai estar transiente. Entendeu? Como é uma faixa, é bom a gente entender qual é o limite. Espera aí, calma. Quanto mais quente, isso, como é um líquido, né? Com maior temperatura, menos viscoso ele vai ficar, né? E consequentemente vai aumentar. Isso mesmo, perfeito, Flávio, sua colocação. Flávio colocou aqui. Diminuiu a aula passada que quanto mais quente fica o líquido, né? Ele vai ficar menos viscoso, então a viscosidade dinâmica ela vai precisar, ou viscosidade cinemática aí nesse caso, ou a dinâmica, a viscosidade, ela vai precisar, então, diminuir para que, então, aumente-se. Tudo bem, Flávio. Para que aumente esse regime, para que esse regime passe do laminar para o transiente. Mas deu para entender. Fiz aqui uma tradução simultânea. Isso mesmo. Ela vai ser menor. Oi, Jonathan já deu meio ponto aí a Flávio. Foi Jonathan, viu? Foi Jonathan, tá gravado, não fui eu. Vamos lá, gente. Valores, valores. Vamos trabalhar com valores. Certo, Ayrton, perfeito. Então, para ele iniciar, né, o regime de transição, ele vai ter que ter uma viscosidade aí de 6,24686 vezes 10 a menos 7 metros quadrados por segundo. Não esqueçam da unidade. E até uma viscosidade de 3,1 vezes 10 a menos 7, só faltou a vírgula aí, metros quadrados por segundo, ele ainda vai estar na transição. A menos que isso, ele já vai estar em regime turbulento. Né? O que condiz aí com a conclusão de Flávio também a respeito da viscosidade. A viscosidade cinemática vai ter que ser menor, né? Para que ele escoe de forma transiente. Isso mesmo, José, certinho. Só não esqueça, tô vendo todo mundo aí esquecer de colocar a unidade. Não esqueçam, gente, de colocar a unidade. Melhorou, José, melhorou. Só tem que a gente ainda não descobriu qual é a temperatura, né? Não sabemos ainda, porque o que ele pergunta é a que temperatura média ocorrerá o escoamento, mas a gente sabe a viscosidade. Então, vai lá nas nossas tabelas. Deixa eu só sair aqui. A gente vem aqui nas nossas tabelas.
Certo, Jonathan. A mão demora um pouquinho mais, né? Cadê a calculadora? Ah, deixa eu só vir aqui. Mas tudo bem. Calculando certo, não importa. Vamos aqui. Então, observem que 6,24 está entre esses dois valores. Deixa eu botar aqui um pontuazinho vermelho. Então, ele vai estar aqui entre esses dois valores de viscosidade cinemática. Seja entre 40 a 45 graus. Ele vai entrar no regime transiente. Agora, para ele... aqui. E para o limite entre transiente e turbulento, vai ser aqui entre 90 e 95 graus. Tá? Então, gente, é óbvio que 90, 95 graus a água aí vai estar uma temperatura exorbitante, mas o que eu quero mostrar a vocês é que a viscosidade vai influenciar no escoamento, que ele pode sair do laminar para o turbulento, para o transiente, a depender dessa propriedade. Então, não é somente... claro que a viscosidade ela também vai influenciar a temperatura, ou a velocidade, mas não é só a velocidade, não é só o diâmetro, é a relação de todas essas variáveis que vão influenciar a classificação do escoamento. Se vocês quiserem um valor mais exato, né, interpola. Né? Eu espero que vocês aí, como estudantes, né, e todas essas disciplinas aí importantes para o curso de vocês saibam interpolar, por favor. Né? Se não souber, tem logo no slide, logo depois desse, que já está lá no auxiliar para vocês, tem um remember de como interpolar aqui esses valores. Se a gente for encontrar o valor exato mesmo, vai ser a 43 graus, entre 43 e 93 graus Celsius. Vai ser o valor em que esse escoamento, para essa situação, o regime vai estar em transição. Compreendido o objetivo da questão, o que é que ele queria, reforço. Professora, onde estão essas tabelas? Né? Essa especificamente está no slide da aula passada, mas existem tabelas, né, parecidas com essa da água lá no nosso guia, lá, repleto de tabelas, formulários e conversões. Pergunta, gente. Conseguiram encontrar esses valores? Não conseguiram? Vi aqui que a Ayrton colocou os valores corretos, José colocou o primeiro valor. Estamos calados. Vamos fazer mais uma? Dá tempo da gente fazer mais uma. Tá. Vou tirar isso daqui, senão vai ficar na frente do slide. É já, José. Esse daqui, gente. Ah, caramba. Deixa isso aqui do lado. Sempre gosto de deixar essas tabelinhas. Vamos fazer mais uma. Enquanto vocês fazem essas, eu já libero. Ai, cadê? Já tá com resultado, né? Não vale. Ah, essa é boa. Essa já tá com resultado, não vale. Vamos fazer essa valendo. Vamos fazer essa de hoje valendo. Enquanto eu pego a lista de chamada. Vamos fazer essa valendo aqui. Vou pegar. Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu só ocultar. Vai interromper aqui rapidinho.
Então, vou colocar uma tela só. Estão vendo aí a tela, gente? Já dá, né? Já foi, né? Beleza. Enquanto eu pego aqui a lista de chamada de hoje. Vão pensando, leiam aí com calma. Tá pequeno? Deixa eu aumentar. Eu não sei se... Peraí, então, deixa eu fazer assim. Assim. Precisa justificar não, tá, gente? Só me digam aí, VUF é de verdadeiro ou falso. Vou tirar isso aqui. Aqui não precisa não, mas nas atividades de pontuar precisa. Melhorou, José, o tamanho? Beleza. Olha, já vi aqui. Já vi. Opções. Vamos fazer os 5 primeiros, tá? 5 primeiros, 5 primeiros. Vamos colocando aí que eu precisar ver ainda quem acertou. Vamos lá. Eu vou colocar aqui. Não esqueçam, por favor, de assinar a lista de presença, gente, que está no chat. Vamos lá, então, né? Vamos analisar para ver. A Gabriel já colocou. Estou em dúvida da última. Fiquei meio em dúvida da segunda. Vamos tirar essas dúvidas. A linha de corrente, primeira, né? A linha de corrente de uma partícula fluida consiste no caminho percorrido pela partícula, experimentalmente pode-se, né, determinar, está separado, mas é determinar as trajetórias através dos traçadores, que são colocados no fluido em função do tempo ao longo do escoamento. Então, ele está falando da linha de corrente, né? Lembrem que a linha de corrente é aquela cuja a gente traça os vetores tangenciais à partícula. Né? Aí, quando ele fala consiste no caminho percorrido pela partícula, não é linha de corrente, isso aqui seria linha de trajetória. Maria, é importante que você coloque sempre o institucional, certo? Mas não se preocupem que, como tem lá o nome, não vai tomar falta por isso, fica tranquilo, mas busca sempre buscar. É raro, gente. Aí já começa com a linha de trajetória.
Mas vamos seguir, né? Vamos seguir vendo os outros. Os líquidos, em geral, são incompressíveis e escoam de forma incompressível. Os gases são compressíveis, mas em muitas situações pode ocorrer um escoamento incompressível de um gás. Falamos disso, né? O que acontece quando as velocidades de escoamento são pequenas em relação à velocidade de propagação do fluido? Verdadeiro. O número de Reynolds pode ser interpretado como uma relação entre as forças de inércia e as forças viscosas. Ok. No escoamento laminar, que ocorre para números de Reynolds baixos, ok. Pense que a turbulência é amortecida pelos efeitos da inércia. A turbulência ela é amortecida pelos efeitos viscosos, né? O que é que acontece? Quanto maior for a viscosidade, menor vai ser o número de Reynolds. Se a gente pensar, quem vai resultar aí nesse efeito, nesse amortecimento, né? A gente tem a turbulência fornecida pelos efeitos de inércia, não, os efeitos da viscosidade. Lembre que a relação de Reynolds foi as forças, né, de inércia dividido pelas forças viscosas. Deixa eu ver o que colocou aqui. Mas efeito de inércia. Não, contrário. É contrário. Tá em cima. Tá em cima. Ó, vou até voltar, pô. Vou fazer aqui. Ó, inércia viscosa. Deixa eu ver aqui. Só tem que tomar. Gente, interpretação. A gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação. As propriedades de um fluido no modelo de meio contínuo têm um valor definido em cada ponto do espaço, sim, de forma que essas propriedades não podem ser representadas como funções contínuas da posição e do tempo. Falso, né? A gente diz que se a gente está tratando um meio como contínuo, elas vão ser contínuas em função da posição e do tempo, sim. A última, os fluidos submetidos a esforços normais sofrem variações volumétricas finitas. Quando essas variações são muito pequenas, considera-se os fluidos como incompressíveis. Até aí, correto. Os gases se comportam sempre como fluidos, né, compressíveis. Não, a gente viu que depende da velocidade. Os gases, eles também podem se comportar como fluidos escoando de forma incompressível. José, me perdi, mas a primeira está falsa, a segunda é. Vocês estão me escutando? Acho que a minha conexão caiu. F mesmo, a última. Tinha Oi, caído, oi, sim, oi. professora. Estão me escutando, gente? Sim. Ah, sim. A conexão do computador caiu, mas eu sigo aqui na conexão do celular. Tem algum bug aqui, eu tô pelo 3G aqui, do 4G aqui do celular. O bom que foi no finalzinho, né? Bem no finalzinho, tô aqui tentando. Tem você perdeu a sua conexão. Gente, vocês assinaram a lista de presença. Agora nem sei se eu vou conseguir voltar no computador. Vocês assinaram? Combinado então, pessoal. Não esqueçam de ir ao fórum, certo? Alguém pode botar o link da lista de presença aqui, por favor, quem tiver no computador. Eu não consigo copiar aqui pelo celular. Consigo copiar pelo celular. Só um minutinho. Clique copiar. Colar. Pronto, acabei. Pronto, todo mundo colocou agora. Pronto, Jonathan, tá aí. Pessoal, até quinta-feira. Deem uma olhadinha no fórum. Fiquem atentos ao CIGA, certo?
E até quinta. Até quinta Quinta-feira prova. tem lista nova. Passou, não foi, sábio? Que bom. Foi Bom quando bastante, passa bem rápido é rápido. porque é boa, né? Espero que pelo menos vocês ficaram aqui atentos ao ponto da gente nem ver o tempo passar. Que bom, José. Um abraço, pessoal. Boa noite, bom descanso. Ah, Fábio, não esqueci não, viu? A aula da semana que vem a gente começa daquele ponto que você me trouxe. Que você perguntou. Boa noite, boa noite, boa noite, Outro. Boa noite, Ayrton.